Cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje eu estarei respondendo a pergunta do meu amigo do João Escremin, e a pergunta dele é referente à volta de Jesus. Então vamos ouvir aí o que o nosso amigo aí, João Escremin, tem para nos perguntar. Jesus está voltando. Em termos bíblicos, como será essa volta? Então, primeiramente, aí eu estarei respondendo a essa pergunta, de uma forma simples aí, resumida e uma forma bem objetiva. E depois aí eu estarei detalhando um pouco mais aí e mostrando os versículos na Bíblia referente a esse assunto. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, em termos bíblicos, como será a volta de Jesus? Em termos bíblicos, a Bíblia ela nos ensina que Jesus ele voltará em duas etapas. A primeira etapa ela será invisível, para arrebatar aí os escolhidos, E essa primeira etapa aí, que ela será invisível, esse arrebatamento aí ele será antes da grande tribulação. E a segunda etapa aí da vinda de Jesus, ela será visível. Jesus ele virá, após a grande tribulação, e ele virá com poder e grande glória, e todo olho o verá. E essa etapa aí, ele voltará para reinar 1000 anos aqui nessa terra. Então eu falei aí resumidamente, como será a volta de Jesus, e agora eu gostaria aí de detalhar um pouco mais, como será essa primeira etapa da segunda vinda de Jesus, que eu estarei falando aí nesse vídeo. A primeira etapa aí da segunda vinda de Jesus, ela será para arrebatar os escolhidos, ou seja, a igreja, E a palavra arrebatamento aí ela vem do latim, que é raptare, e que significa tomar com violência, ou seja, tomar com rapidez. Lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou-vos preparar lugar, para que quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, o que é essas moradas aí, que Jesus ele se referiu em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3? Essas moradas, é a morada que aparece lá em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 2. Lá fala que João ele viu a santa cidade, a Nova Jerusalém. E essa santa cidade, que é a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas de pérola. O formato dessa cidade é um formato quadrado. O muro dessa cidade é um muro de jaspe. E as ruas dessa cidade são ruas de ouro. E lá nessa cidade passa um rio da água da vida. E esse rio ele é claro como um cristal. E Jesus ele foi preparar essas moradas para todos os seus seguidores. As mansões celestiais, Jesus Cristo, ele foi nos preparar. E em Mateus 24, versículo 3, Jesus ele estava ali assentado ali no Monte das Oliveiras, e de repente os seus discípulos chegaram até Jesus e perguntaram para Jesus quando seria o sinal da vinda dele, do retorno dele. E a resposta de Jesus foi a seguinte: vamos ler lá em Mateus capítulo 24, versículos 6, o 7 e o 8. Mateus capítulo 24, versículos 6, o 7 e o 8. Diz assim, versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9: matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho de todas a gente, então virá o fim. Então está aí, né, os sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Haverá guerras, rumores de guerra, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, fome, terremotos em vários lugares da terra. E Jesus ele chamou todos esses sinais de princípios de dores. É igual quando uma mulher ela está com dores de parto, ela está para dar à luz, aquelas contrações ela vão aumentando dia após dia. Assim também será os sinais da vinda de Jesus. Os sinais já estão acontecendo e a tendência deles agora até o último dia é aumentar dia após dia esses sinais da vinda de Jesus. E a primeira etapa aí da segunda vinda de Jesus, ela será invisível. Vamos ver por que essa primeira etapa da segunda vinda ela será invisível. Porque Jesus ele virá como um ladrão que não avisa. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. E também a Bíblia nos ensina lá em Mateus 25, versículo 13, que nós temos que vigiar. Porque lá em Mateus 24, versículo 36, 42 e 44, lá Jesus ele diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ele voltará. E a vinda de Jesus ela será tão rápida como um relâmpago, conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 17, versículo 24, e Mateus 24, versículo 27. E a vinda do Senhor também será como um piscar de olho, um abrir e fechar de olho, como um piscar de olhos. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Então tudo isso aí que nós vimos é um sinal que a primeira etapa da segunda vinda de Jesus ela será invisível. E a Bíblia mostra também que serão 7 anos de tribulação, né, que acontecerá depois da vinda de Jesus. Está lá em Apocalipse 12, versículo 6, ou seja, 1260 dias. Então por isso que Jesus ele não virá na tribulação, para que ninguém possa saber o dia e a hora que ele há de vir. E também muitos na primeira etapa da segunda vinda de Jesus, eles serão pegos de surpresa, né? Conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26, versículo 30, versículo 34 ao 36, e Mateus 24, versículo 40 e 41. Lá está falando que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então, é assim que será a vinda de Jesus. Muitos serão pegos de surpresa. Por isso que nós temos que vigiar a todo momento, porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo ele irá voltar para arrebatar os seus escolhidos. E a igreja também ela será livrada da tribulação. Nós vemos quando lá em Apocalipse 3, versículo 10, né, uma profecia lá para a igreja de Filadélfia, que ela serve também para os dias de hoje, naquela carta para a igreja de Filadélfia. Lá está escrito em Apocalipse 3, versículo 10, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz que Jesus ele nos livra da ira futura. Lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz que Deus ele livrará Jacó, que é Israel, né, o seu povo, do grande dia e tempo de angústia. E lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, fala também que Deus ele livrará o seu povo do tempo de angústia, todos os que estiverem com seu nome escrito no livro da vida. E lá em Sofonias capítulo 2, versículo 3, fala lá que os servos de Deus eles serão escondidos no dia da ira do Senhor. Então, através desses versículos aqui, 6 versículos na palavra de Deus, nós podemos ler, entender e compreender que a igreja ela não passará pela grande tribulação, mas ela será raptada antes, será arrebatada antes para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E quem será salvo? Uma pergunta, quem será o salvo? Quem serão os salvos? Os salvos serão todo aquele que invocar o nome do Senhor, conforme está escrito lá em Joel capítulo 2 e versículo 32. E também conforme está escrito em João 3, versículo 16, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, ele não vai perecer, mas ele terá a vida eterna. E também, o que será necessário para as pessoas herdar a salvação, ser salvo?
Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, que todos os que obedecer ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, eles serão salvos. Então o segredo é obedecer a Jesus e a sua palavra para obter a salvação. Então vamos ler os versículos também que definem a primeira fase da segunda vinda de Jesus, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 54. 1 Coríntios capítulo 15, diz assim o versículo 51: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos ler também lá agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, diz assim. Vamos ler o versículo 15 primeiro. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para juntamente com eles nas nuvens nos encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vemos aí que nossos corpos eles serão transformados, nós receberemos corpos gloriosos e teremos um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. E depois da primeira etapa da segunda vinda de Jesus, acontecerá aqui na terra a grande tribulação, com o surgimento do falso profeta e da besta que é o anticristo, e eles farão uma só religião, uma única religião, e um só governo que governará todo o planeta Terra. E depois da grande tribulação, acontecerá a segunda etapa da segunda vinda de Jesus Cristo. E sobre a tribulação nós não estaremos falando nesse vídeo. Vamos deixar para um próximo vídeo para que esse vídeo não venha ficar tão comprido. Mas os versículos que definem a segunda etapa da segunda vinda de Jesus está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, né? Porque todo olho o verá. E nós vemos também lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4, quando Jesus Cristo ele descerá no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras ele fenderá no meio. E Jesus Cristo ele virá, né, na segunda etapa da sua segunda vinda para reinar aqui na terra durante os 1000 anos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, ao nosso amigo João Scremin, que fez a pergunta, para que você possa ter um entendimento melhor sobre o assunto, e todos os amados ouvintes, que esse vídeo possa aí ajudar a você a compreender melhor sobre a volta de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus os abençoe em nome de Jesus.